Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula sobre geometria analítica, equação da reta. Nós não estamos ainda na equação da reta, nós estamos numa parte dela, que é o coeficiente angular. Nessa videoaula eu vou ensinar como determinar o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. O exercício fala: determine o coeficiente angular da reta R. Essa aqui é a nossa reta R, ela passa aqui no eixo Y pelo ponto 3 e ela passa aqui no ponto B, que tem coordenadas 6 para x, menos 1 para y. Beleza? Vou ensinar vocês a calcular, então, o coeficiente angular e também mostrar como é que você encontra o ângulo. Veja que são duas coisas distintas. Se eu falar para você assim, qual é o coeficiente angular dessa reta R? Então, eu vou achar um valor numérico que mede essa inclinação aqui, ó, entre o eixo x positivo e a reta R. Essa inclinação aqui nós chamamos de m. E esse valor que eu vou encontrar não é dado em graus, tá? Não é dado em graus. Depois eu vou mostrar para você como é que acha o ângulo. Então, o m nada mais é do que m é igual y do ponto A menos y do ponto B dividido por x do ponto A menos x do ponto B. Professor, mas o meu professor em sala de aula passou invertido. Passou que aqui era o B e aqui era o A. Não tem problema, não tem problema. Só que se em cima for B e A nessa ordem, embaixo também tem que ser B e A também, tá? Mas se for o contrário, o resultado vai dar certo. Bem, no ponto A, observe que no eixo Y aqui, eu subi 3 unidades. Então, o ponto A é 3 unidades para Y. E quantas unidades para X? Como ele nem foi para a direita, nem foi para a esquerda, esse ponto está em cima do eixo Y, para X é 0. Certo? Para o ponto B aqui, nós temos mais fácil. São 6 unidades para X e menos 1 unidade para Y. Perfeito. Vou jogar na fórmula. M é igual a y do ponto B. Ponto B está aqui, o y do ponto B é menos 1. Menos y do ponto A. Y do ponto A, 3 unidades. Tudo isto dividido por x do ponto B, 6. Menos da fórmula, x do ponto A, 0. Pronto, agora é só resolver essa continha aqui, ó. Menos 1 menos 3, menos 4. Não vai fazer menos com menos virar mais aqui, hein? Porque é uma dívida com outra dívida, então você deve 4. Menos 4 sobre 6. Vou simplificar em cima e embaixo por 2. Então, aqui vai ficar 2 e aqui 2. Resposta, menos 4 dividido por 2, menos 2. 6 dividido por 2, 3. Perfeito. A inclinação, o coeficiente angular ou a taxa de variação são 3 nomes que nós podemos dar para o coeficiente angular. Tá? O coeficiente angular também pode ser chamado de m ou pode ser chamado de a. Tudo vai depender do teu professor e do livro que ele está seguindo. Então, vamos lá. O coeficiente angular é menos 2/3. Também poderia ser a taxa de variação, menos 2/3, ou poderia ser a inclinação da reta R, menos 2/3. Tudo bem. Aí a pergunta é a seguinte: o que significa esse menos 2/3? Menos 2/3 é o m, que está te dando o quanto um eixo varia em relação ao outro, e como você encontrou menos 2/3, encontrou um valor negativo, você tem uma reta R decrescente. Mas aquilo ali não é o ângulo em graus. Se você fosse fazer o ângulo em graus, você precisaria de uma calculadora científica e você ia usar isso aqui, ó, o ângulo em graus, que é o alfa, nada mais é do que a tangente a menos 1, ou seja, a função inversa da tangente do valor que você encontrou, o m. Olha como é que ficaria. O ângulo em graus é igual tangente a menos 1, abre parênteses, de menos
2 terços. Vamos ver quanto vai dar o nosso ângulo em graus. Aí eu vou pegar uma calculadora científica, talvez o seu professor não cobre isso de você, e vou lá, ó, segunda função, apertei ali, segunda função, tangente a menos 1, aí eu vou abrir parênteses, vou colocar menos 2 dividido por 3, fecha parênteses, igual. Aqui está dando menos 33,69. Veja que ele não está marcando esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, M aqui. Ele está marcando esse ângulo de baixo aqui, ó. Ele está dizendo que essa reta desceu aqui, ó. Desceu. Esse pedacinho aqui que eu vou chamar de alfa. O alfa deu menos 33,69. Certo? Graus. Então, ele desceu aqui, menos 33,69. Se eu quiser saber aqui em cima qual é o ângulo aqui de cima, como meia volta é 180, então eu vou lá e coloco 180 menos aquele valor. Então, o ângulo em graus aqui é 146 graus, vou colocar aqui, ó, 146 graus e 30, 146,3 graus, esse ângulo aqui, tá? Mas não é isso que ele está perguntando. O que ele está perguntando é, determine o coeficiente angular. Coeficiente angular, menos 2 terços. Professor, eu aprendi diferente. Eu aprendi que você pode calcular o coeficiente angular, vou colocar aqui, ó, coeficiente angular é igual a variação em y dividido pela variação em x. Veja que o resultado é o mesmo. Só que quando você usa essa fórmula, você tem que, antes de tudo, pensar assim. A reta que eu estou usando, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Então, coloca o sinal de menos. Depois que você colocou o sinal de menos, qual é a variação em y? Ó, de um ponto até o outro. Você está usando esse ponto e esse ponto, certo? Então, essa variação aqui, ó. Do 3 até o menos 1, quantas casinhas você anda aqui? 4. Então, em y, você anda 4 casinhas. Quantas casinhas você anda em x? Daqui até lá no ponto B. 6. Pronto. Menos 4 sextos, que é igual a menos 2 terços. Inclinação, coeficiente angular ou taxa de variação. E o ângulo, menos 33 graus, 69, ou, se a gente pensar no outro ângulo, 146,3 graus. Beleza, pessoal? Encerramos aqui mais uma aula de geometria analítica sobre coeficiente angular. Vem muito mais por aí nessa playlist. Fique ligado. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!